Peço que agora você, meu irmão, minha irmã, pegue uma Bíblia, porque não dá para acessar e você está me acompanhando na live, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Então abra a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Isso, segunda aos Coríntios, no capítulo de número 2. E nós vamos ler o versículo 14, apenas este versículo 14, que nos diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. De novo, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ok. A benção, irmão. Esse versículo aqui, os escritos do apóstolo Paulo sempre são realmente uma benção, uma vitória para a igreja, tá? É doutrina para a igreja, é colocar a igreja no rumo certo, sem visão denominacional ou visão teológica para um lado ou para o outro. Ele coloca a igreja nos trilhos, ele pega os ensinos de Cristo e aplica na igreja para viver no dia a dia, irmãos. Aliás, igreja é no dia a dia. Igreja não é só ir no culto lá. Aquilo lá não é nem a igreja, aquilo lá é um prédio levantado. A igreja sou eu, é você, a gente sabe disso. A gente também chama de igreja o lugar de reunião, por causa de um sistema simplesmente burocrático e jurídico. Existe lá igreja evangélica, projeto Vida Plena, tá? Mas igreja sou eu e você, tá bom? Em nome de Jesus. Escuta, irmãos, eu quero falar sobre esse triunfo em Cristo e dizer nessa noite que nós triunfamos em Cristo. Talvez algumas pessoas vão dizer: ah, pastor, eu tenho levado uma vida tão desgraçada, tão ruim, que essa mensagem, então, ela não é para mim, não. Eu acho que eu não nasci para triunfar. Eu nasci para viver em derrota, em sofrimento. A minha vida é assim, a minha vida é assada. E começa todas aquelas lamúrias. Uma boa parte é uma autopiedade, tá? E que geram até outros problemas psicológicos que abrem portas para problemas espirituais. Tá? Muito cuidado com o que sai da sua boca, tá bom? Muito cuidado. A língua é um pequeno membro, Tiago fala isso lá no finalzinho, é um pequeno membro, mas assim como um pequeno fogo incendeia todo um bosque, a língua tem essa capacidade, tá? Muito cuidado. Então essa carta aqui, eu quero falar sobre o triunfo que nós temos em Cristo Jesus, tá? Esta aqui, como eu li em 2 aos Coríntios, é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. E você pode perceber uma coisa, que toda vez que teve a necessidade de escrever duas cartas, é porque estava com algum problema naquela igreja, ou então com aquela pessoa naquela igreja. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu só uma aos Romanos, só uma aos Filipenses, aos Colossenses, mas ele escreveu duas aos Tessalonicenses, duas aos Coríntios, escreveu uma só para Gálatas, mas escreveu duas para Timóteo. E aí vai, irmãos. Toda vez que você vê que Paulo escreveu duas cartas, é porque na primeira ele está corrigindo muitos problemas. Problema na igreja, pastor? Irmãos, a igreja é formada por pessoas, e só ser uma pessoa já gera um problema. Cada mente pensa de um jeito, cada um teve uma criação, tem os seus valores. Quando junta tudo isso, irmão, só Deus mesmo para fazer dar certo. E escuta, irmãos, nessa primeira carta ele estava muito preocupado. E ele trata de uma série de problemas. Se você não percebeu, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, sabe o que estava acontecendo lá? Eu listei aqui, ó. Estava acontecendo briga mesmo, entre irmãos em Cristo. Divisões, espírito faccioso, gente que tinha no coração o desejo de provocar divisão dentro da igreja. Grupinhos, que um é de Pedro, um é de Apolo, um é de Paulo. Meu Deus do céu, e ninguém de Cristo. Que coisa, né? Eu fico imaginando, irmãos, porque Apolo era o cara que pregava eloquentemente.
Pedro era aquele cara durão e Paulo era o sábio. Então é justamente os três grupos que tem até hoje na igreja. Cada um toma o seu partido, mas aí provocar divisão dentro da igreja é muito complicado. E olha o que estava acontecendo mais, competição. O apóstolo Paulo ele chega a falar que alguns estavam pregando o evangelho por inveja e outros estavam pregando para mostrar que também sabia pregar. Ele falou, não me importa, o que me importa é que se prega o evangelho, mas no fundo, essa não é uma palavra de descaso que ele está falando ali. Ele não está indiferente ao que está acontecendo. Ele está sim focado no objetivo, que é que o evangelho seja, mas com certeza isso entristeceu o coração do apóstolo. Competição dentro da igreja, imagina isso? Eu prego mais, eu canto mais, minha roupa é melhor, meu carro é melhor, meu cargo é melhor, e por aí vai. Estava acontecendo, irmãos, impureza sexual. Ele chega a falar lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, que o filho estava se deitando com a mulher de seu pai. Não sei se necessariamente ali está falando da mãe dele, pode ser a sua madrasta, né? E falando mulher do seu pai, se fosse mãe, poderia falar sua própria mãe. Mas de qualquer forma é um pecado, porque se deitar com a mulher que se deitou com o seu pai é descobrir a nudez do pai. E isso é pecado segundo a lei que eles seguiam e segundo a lei moral também que existe hoje. Estão dizendo aí que o nu ele é artístico? Não, a Bíblia não fala isso não, tá? Estava acontecendo idolatria dentro da igreja, sacrifício a ídolos. Não dá tempo de explicar isso daqui, a carta aos Romanos fala até muito mais sobre isso. Estava tendo uma guerra lá de quem comia carne, quem comia legumes, era uma coisa terrível que estava acontecendo dentro da igreja, tá? Litígio contra os irmãos, coisas que poderiam sentar como se fosse hoje o pastor, o irmão e o outro que está com problema, né? Porque caloteiro tem tudo que é lugar. Então o irmão pegava dinheiro com o outro, aí vendia um cabrito para o outro, aí depois ficava de pagar, aquela coisa toda, não pagava, e aí o que acontecia? Eles recorriam ao juiz da cidade para resolver a causa. E muitas vezes o irmão da igreja era penalizado e ridicularizado, e isso era ruim para a igreja. Isso está acontecendo hoje também, irmãos. Está acontecendo hoje também. Então vai vendo o que se assemelha aqui. Estava acontecendo lá também problemas na ceia, falta de entendimento, participando de forma totalmente errada, sem realmente entender o que era a ceia. Problema com os dons espirituais, estava uma loucura, irmãos, porque tem gente que acha que Deus só está presente quando está todo mundo falando os balacheios, cantarábia, todo mundo ao mesmo tempo, gritando, rodando, pulando. Isso aí parece de fora quem chega assim, que está todo mundo numa histeria coletiva. Infelizmente, eu creio nos dons espirituais, Deus ministra os dons através da minha vida e na nossa igreja, no Projeto Vida Plena, como em muitas igrejas. O Espírito Santo tem essa liberdade, né, de ministrar, de fluir através de nós, pelos dons espirituais. Mas, irmãos, tudo tem uma colocação, e o apóstolo Paulo gasta um capítulo inteirinho, capítulo 14 da primeira carta lá, entrando no 15, para explicar sobre a ordem no culto, que estava uma bagunça danada, né? Porque Deus tá na casa, o céu está baixinho. Cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado, que isso aí pode estar entrando num caminho de meninice espiritual. Isso não alegra Deus, não. Tá bom? Problemas com a oferta. Isso não tem hoje, né, irmãos? Aleluia. E principalmente a oferta apostólica, a que tinha que manter o ministério apostólico. Estava um problema pior de todos ainda. Problemas quanto à ressurreição. Tinha gente que não acreditava que Jesus viria, e uns já acreditavam que Jesus já tinha vindo, já tinha ressuscitado, então acabou. Era uma confusão danada. E assim vai, irmão. A igreja estava toda bagunçada. Então ele gasta 1 Coríntios quase que todos só tentando consertar, exortando os irmãos, falando para encaixar. Quando entra em 2 Coríntios, ele já tem uma alegria em escrever essa carta. Ele já está um pouco mais feliz, porque ele vai lembrar a igreja, principalmente, do Evangelho de Cristo e de como nós podemos viver em triunfo por causa de Cristo. Ele falou aqui, e graças a Deus que sempre, irmãos, sempre nos faz triunfar em Cristo, né? Através de Cristo, por causa da vitória de Cristo. E isto, só aqui a mensagem é essa, e você já recebe, e é uma maravilha essa mensagem. Agora, irmãos, escute,
ele estava falando isso porque, muito provavelmente, por causa de todos os problemas que estavam acontecendo lá na primeira carta citado, muita gente estava com vergonha do evangelho. Me faz lembrar até a carta aos Romanos, ali Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele vai falar: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Muita gente lá em Corinto estava com vergonha de se chamar cristão. Por quê? Por causa de todo esse escândalo. Isso acontece até os dias de hoje. Tem gente que usa isso como desculpa. Para eu ser crente igual fulano, naquela igreja eu não coloco meus pés e por aí vai. Isso não isenta eles de ir para o inferno não, tá bom? Se não receber Jesus e não se converter dos seus pecados, está caminhando a passos largos para a perdição. Porém, o mau exemplo também vai ser cobrado por Deus, porque cada um vai dar conta. Romanos 14 fala, Coríntios também capítulo 5 vai falar, segundo aos Coríntios 5 vai falar também sobre isso. Então, irmãos, isso existe na igreja porque existem pessoas. E Jesus falou que o trigo cresce, mas o joio cresce junto com o trigo. E só ele é que vai fazer a separação na hora da ceifa. Deixa tudo na mão de Deus. Não se envergonhe do evangelho por causa de maus exemplos que existe na casa de Deus. Não faça isso não, tá bom? Aliás, aqui Paulo ele vai tratar sobre isso e ele vai falar que por causa do evangelho que nós recebemos e vivemos, o verdadeiro evangelho, é por causa dele que nós temos triunfo sempre em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E isto é um momento de celebrar e de se alegrar. Agora, por que é que Paulo usa essa figura, triunfo ou triunfar em Cristo? Paulo é um camarada muito sábio. E sabe, irmãos, ele pega esta palavra triunfo, porque ele tinha cidadania romana e ele conhecia dos costumes também de outros povos. E quando ele escreve a essa igreja dos Coríntios, ele está lidando com gente também que tem conhecimento, valores e outras tradições. E ele vai usar uma palavra que aqueles irmãos, quando leram, identificaram imediatamente. Talvez hoje nós não identificamos tanto, porque o triunfo de hoje, ele só está falando em alguns evangelhos sobre ter sucesso, vencer sempre, nunca ficar doente, tudo dar certo. E não é isso que Paulo está falando, muito menos que Jesus falou. Essas coisas são consequências, mas não é sempre, tá? Vem luta, vem terremoto, vem maremoto sobre a nossa vida todos os dias também, tá bom? O que Paulo está falando aqui é que ele está falando de uma cerimônia religiosa, melhor, uma cerimônia militar, uma cerimônia militar que acontecia naquela época, era um costume deles, que era um desfile militar, um desfile cívico, como tem aí geralmente, ou tinha nos 7 de setembro, que acontecia nas cidades, no Brasil todo, e em outros países, na sua data comemorativa, um desfile cívico de militares, e principalmente aqueles que estavam voltando da guerra. O nome desse desfile se chamava Triunfo, era um desfile do poderoso exército romano, porque o exército romano dominava toda essa região nessa época que Paulo ele está escrevendo. Ele não dominava só Roma, ele dominava o mundo antigo naquela época. Seus territórios foram expandidos e era um exército muito cruel, muito malvado, tá? É isso daí. E então Paulo fala, comparando que nós triunfamos em Cristo com esse desfile que se chamava triunfo. E aí agora que vem a graça toda, irmãos, é agora que vem a maravilha de falar para vocês nessa comparação aqui. Vou tentar ganhar esses minutos finais agora. Você vai dizer, o que tem a ver esse triunfo com a gente hoje? É simples, irmãos. Se nós triunfamos sempre através de Cristo Jesus, triunfamos porque recebemos o seu evangelho, a sua mensagem, a sua boa nova de salvação. E se nós fomos alcançados por essa palavra de salvação, por essa mensagem, essas boas novas, e vivemos ela, nós podemos triunfar em Cristo todos os dias viver em triunfo, vivendo o evangelho. Aí você faça a comparação. Esse desfile, o desfile chamado triunfo, que era o desfile do poderoso exército romano, era uma forma que
de fazer, como se fosse assim, de fazer o povo participar da vitória do Império Romano, no caso. Por exemplo, o Império Romano colocou a sua horda de soldados para invadir tal lugar, batalhou, venceu, fez os prisioneiros. Depois, quando eles retornam, eles faziam esse desfile cívico. Para quê? Para que todo o povo pudesse ali então se aproximar e pudesse, de alguma maneira, participar da vitória do Império que ganhou aquela batalha. Por quê? Porque os cidadãos comuns, os civis chamados assim, eles não viam fisicamente a guerra, eles só viam o resultado. Só quem ia à guerra é que estava lá vendo a cara do inimigo, batalhando, lutando, mas os civis ficavam aqui esperando. Quando eles retornavam, eles iam para o desfile para poder, de alguma maneira, participar dessa vitória. É como se estivesse participando dessa luta que houve, mesmo eles não tendo visto, e agora participar da vitória. O imperador, ele realizava esse desfile com esse intuito. Para quê? Para o povo sentir a alegria de vencer uma guerra, porque o povo mais comum não ia ao campo de batalha. Quem ia eram os soldados. E então o imperador fazia com que o povo participasse naquele momento daquela vitória. Olha que interessante, irmão, que nós também não vemos as guerras que o Senhor trava por nós nos campos de batalha espiritual. Irmãos, o Senhor trava batalhas e vence todas elas. Aleluia! Ele vence todas elas, irmãos. E muitas vezes nós não vemos, nós estamos passando por um lugar e Deus de repente nos deu um livramento. É uma batalha vencida, irmãos. Era uma bala que ia ser perdida, ia ser achada na tua cabeça, na minha cabeça. E sabe o que acontece? Deus nos livre e a gente nem se percebeu. E aí sabe o que acontece? Nós podemos triunfar em Cristo como participar desse desfile, como aquele povo que ia lá ver o desfile para quê? Para participar da vitória. Quem está em Cristo e vive o Evangelho de Cristo, triunfa todos os dias porque está participando da vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário, irmãos. O Evangelho de Cristo nos dá certeza que Cristo venceu e nele nós podemos triunfar todos os dias. Isto é maravilhoso, irmãos. É por isso que Romanos 10:17 fala que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Ele nos faz vencer, ele nos faz triunfar por causa da sua própria vitória. Isso é maravilhoso. Mas tem mais, irmãos. Os generais vitoriosos, né? Porque tinha um imperador e ele ordenava vários generais, né? E aqueles generais, comparando hoje se fosse general de brigada, ou general de divisão, ou general de exército, geralmente um general de exército que comandava aquela divisão, e aquela divisão, vamos colocar que tinha 3 generais de brigada. Então, um general de exército comandavam uns 2 generais de divisão, que comandavam os 3 generais de brigada, que comandava muitos e muitos e muitos batalhões, muita gente lutando. Perfeito. Então, esses generais, junto com todo o seu exército, seus coronéis, seus tenentes-coronéis, major e tudo mais, só adaptando para o dia de hoje, né? Eles marchavam pela cidade levando os prisioneiros. Foram lá, batalharam, venceram aquele lugar, ocuparam, pegaram o despojo, mas pegavam alguns, os que estavam vivos, e traziam como prisioneiros. E eles vinham assim, todos em fileira, amarrados, né? Realmente sendo humilhados ali, sendo humilhados diante do povo. E isso era para quê? Para intimidar. Eles vinham desde lá do campo de batalha até chegar na cidade, amarrado, rastejando, sendo empurrado, sendo fustigado, sendo castigado por varas, por açoites e tudo mais. Isso para quê, irmãos? Porque eles queriam intimidar os outros impérios e mostrar, ó, quem mexe com a gente, o que acontece, ó. O povo, né, que confiava cada vez mais no seu líder quando via uma cena daquela dali. E você vai falar o que isso tem a ver com o Evangelho. Bom, vivendo o Evangelho de Cristo, nós também, irmãos, podemos intimidar o império das trevas. Aleluia, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus ele falou assim: pois tu és Pedro, mas eu digo que sobre esta pedra, ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Irmãos, Jesus vai falar em Efésios que ele subiu, né, e deu dons aos homens, e levou cativeiro, aquela coisa toda, mas ele subjugou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele subjugou anjos, principado, potestades, doenças, tudo de ruim, tudo que que se nomeia como poderoso, ele colocou debaixo dos seus pés, mas ele fala que é a igreja. Olha só, irmãos, os pés de Cristo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Abaixo dos pés de Cristo é que estão todas essas coisas. Jesus, ele nos faz realmente, por nos ter tirado do império das trevas e nos transportado para o seu reino de amor, sabe o que acontece? Nós hoje, vivendo o evangelho, é o evangelho, irmãos, não estou falando de viver os costumes da sua igreja, da sua tradição, não, estou falando de viver o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Se nós vivemos o evangelho, nós intimidamos e afastamos o império das trevas. Sim, irmãos, quando entramos num ônibus pela porta da frente, o diabo sai pela porta dos fundos. E porque se ele permanecer, ele vai ser envergonhado. Irmãos, eu tenho certeza disso porque tenho experiência com essas coisas. Tá bom? Escuta, irmãos, tem mais. O general vencedor, porque ele tinha o principal. Como eu falei aqui, tinha os generais de brigada, os generais de divisão e o general de exército, que era subordinado diretamente ao imperador. Esse general vencedor, ele tinha um papel importantíssimo no desfile. Sabe qual era o papel dele, irmãos? O papel dele era o seguinte: ele entrava numa carruagem especial, ele ia ali participando do desfile. Essa carruagem era puxada por 4 cavalos, tá? E ele se vestia com uma toga, uma capa, uma roupa, né? Tipo um roupão todo vermelho. E ele pegava tinta vermelha e passava no rosto também. Ou seja, o manto vermelho e também o seu rosto pintado de vermelho. É lógico que lá era para simbolizar os seus deuses. No caso, para os romanos, era o Júpiter, e para os gregos, o que é igual ali, né? O que é comparado é Zeus. Né? Júpiter para os romanos e Zeus para os gregos. Mas você veja bem nessa comparação, que nessa carruagem ele se vestia de vermelho e com o rosto todo de vermelho. Irmãos, eu fico pensando que o nosso general dos generais, o nosso Senhor Jesus, quando ele estava pendurado naquela cruz, conquistando o maior triunfo para a sua igreja, para cada um de nós, porque foi lá que ele venceu todas as coisas, irmãos, o seu corpo estava como que uma toga vermelha, de tanto sangue. O seu rosto, aquela coroa de espinhos, penetrou tão profundamente que fez o seu rosto também ficar pintado de vermelho. E se lá aquele general entrava assim para mostrar que ele venceu a guerra, na cruz Jesus ele mostrou que ele venceu todas as coisas. Aleluia! E vivendo o evangelho, irmãos, porque o evangelho é Cristo em nós. Amém? O verdadeiro evangelho é Cristo e sua mensagem viva em nós, né? O verdadeiro evangelho, ele revela a presença de Deus em nós, em qualquer situação. Se lá o general representava a presença dos seus deuses, na cruz Jesus representa o próprio Deus vencendo todas as coisas e habitando dentro da minha vida e dentro da sua vida, irmãos. Isso é maravilhoso. Na Epístola aos Hebreus fala que temos que hoje ter ousadia para nos achegar ao Senhor, porque temos um novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus. Aleluia, irmão. Isso é verdadeiramente maravilhoso. Agora, ainda tinha uma etapa final aqui. O desfile, esse desfile chamado Triunfo, que é tudo começamos lá por causa daquela leitura, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Esse desfile chamado Triunfo, ele tinha um aroma agradável. E por que ele tinha um aroma agradável? Porque durante o desfile ia passando os prisioneiros, né? Ia passando ali os generais, os soldados, e então ia se queimando muitas ervas aromáticas. E por todo lugar onde eles passavam ficava aquele cheiro agradável das ervas queimando, né? As ervas que alguns usam como incenso, ervas aromáticas, né? Cheiro, fragrâncias suaves
iam por todo o desfile, ficava assim, aquela fumacinha, o cheirinho, né, por todo lugar onde passava, ficava um bom cheiro por toda a cidade. E sabe o que falou aqui, ó, no final do 14, entrando no 15, ó, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós, nos que se salvam e também nos que se perdem. Então, irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. A maior vitória que Jesus conquistou foi nos devolver a paternidade do Pai, foi nos fazer voltar novamente para o Senhor. Ele criou esse novo e vivo caminho. E então, irmãos, através de nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. Todos que estão em Cristo, por onde passam, por viver em triunfo, por causa do Evangelho de Cristo, por causa da vitória de Cristo, eles, por onde passam, nas suas palavras, no seu olhar, no seu comportamento, eles exalam o bom perfume de Cristo. Não precisa, lógico, se você tiver a oportunidade de pregar, pregue, mas você não precisa estar pregando todo instante ou andando com um estereótipo cristão ou com uma Bíblia na mão para dizer que você é um cristão. Por onde você passar, se você vive o Evangelho, você vive em triunfo por causa de Cristo. E aí você consegue liberar esse bom perfume. Foi o texto que disse, ó, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que exala, que manifesta o seu conhecimento. Por onde passamos, irmãos? Todo cristão de verdade, por onde passa, alguém fala, ó, esse daí é homem de Deus, essa daí é mulher de Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é maravilhoso. O nosso maior triunfo é exalar o bom cheiro de Cristo por todo lugar. Que Cristo seja conhecido através de nossas vidas. Agora, em último momento, irmãos, é uma comparação um pouco mais pesada. Mas eu preciso falar. Porque, em última análise, nesse desfile, lembra dos prisioneiros? Aqueles prisioneiros, eles eram levados e depois eles eram perante o imperador e os seus generais e todo o exército. Eles iam ser executados publicamente. Eles vinham passando todo o vitupério, toda a vergonha, sendo escarnecidos. E quando chegava em praça pública, se não todos eles, a maioria deles eram assassinados publicamente ali, porque eram prisioneiros. Sabe, irmãos, em última análise, nesse desfile, eu e você, nós somos esses prisioneiros. Pastor, agora eu não gostei da mensagem, a mensagem está falando de triunfo. Estava tão bom essa questão do triunfo. Tudo bem. Só que, irmãos, calma. Acalma o teu coração. Sabe quando eu falei do general vencedor? Que via com a toga vermelha, com o rosto pintado de vermelho, e que através dele as pessoas... ele representava o seu Deus, né? No caso deles lá, Júpiter ou então Zeus. Cristo é o general dos generais e ele é que mostra, ele que veio revelar Deus às pessoas. Tanto que Filipe perguntou lá em João 14, né? Mestre, mostra-nos o Pai, que é o que basta. E Jesus falou, tenho andado com vocês e vocês não têm visto e conhecido quem é o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio revelar o Pai, irmãos. Que maravilha! Que glória, irmãos! Então, Jesus Cristo, ele é o general vencedor. Mas ele não derrotou só os inimigos. Ele derrotou a mim e a você também. Porque ele é muito mais forte. Ele me derrotou quando ele venceu a minha vontade. Quando ele venceu os meus desejos pecaminosos, quando eu me rendi a ele, sabe, irmão? Porque tem muita gente que acha que Jesus está fazendo um grande favor de aceitar ele como filho. Não, irmãos, nós nos rendemos por quê? Quem é que se rende? Quem reconheceu que o outro é mais forte. E eu reconheci que Jesus é mais forte, que ele é o vencedor. Então eu sou esse prisioneiro de guerra. Estou assim, leva-me, mestre, para onde tu quiser e faça da minha vida o que bem tu pretendes. Só que, irmãos, ele não nos entrega a morte diante de Deus. Ele se entregou à morte
por cada um de nós. Isto é maravilhoso, irmãos. Ao invés de nos levar como prisioneiros e nos fuzilar por causa do nosso pecado, ele vai lá para a cruz se entregar no meu lugar e no seu lugar. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E essa é a nossa maior vitória. Por isso que Paulo falou aqui, ó. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Eu oro a Deus para que Ele possa, com o seu Espírito Santo, através dessa palavra, alcançar o teu coração, meu irmão, minha irmã. Você que já é um cristão, você que está caminhando na presença de Deus, mas você também que está afastado, que está desanimado, que foi seduzido pelos prazeres do mundo e se afastou, ou você também que nunca se decidiu objetivamente por Cristo e nem publicamente, porque é preciso haver uma confissão pública. Jesus ele vai falar em Mateus que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu não posso confessar o nome dele diante do Pai. Renda-se ao Senhor Jesus. Reconheça que Ele é o general vencedor. Seja um prisioneiro da sua graça. Nós somos escravos livres, irmãos. Escravos da orelha furada. Um dia eu ainda ministro essa palavra para você. Nós somos escravos dessa graça. Somos livres. O Espírito Santo nos faz livre e nós somos devedores desse grande amor. Se renda a Ele. Não basta só achar a igreja legal, as coisas de Deus legais, ou achar que esse é o caminho certo. Ah, isso é muito bom, viver o evangelho. Não, irmão, tem que fazer essa decisão e fazer já, porque Jesus, Ele está à porta, Ele está batendo, Ele está chegando para buscar a sua igreja. Amém? Olha, que Deus possa estar te abençoando com esta palavra e que você possa viver uma vida de vencedor. Mas não é porque as coisas estão dando sempre certo. Se der, continue glorificando a Deus. Nunca se esqueça de Deus no tempo de bonança, tá? Mas não é necessariamente porque as coisas estão acontecendo bem que você triunfa. Você triunfa em Cristo porque Ele já venceu. Ele morreu no seu lugar. Ele te fez prisioneiro e podia te entregar à morte. Mas Ele não fez isso. Nem para mim, nem para você. Ele morreu em nosso lugar. Isso é triunfo maravilhoso, irmãos. Isso faz o império das trevas estremecer quando vê um crente em Cristo Jesus vivendo o Evangelho e sendo o bom perfume de Cristo, fazendo a sua fragrância, o seu conhecimento ser conhecido, ser exalado por onde quer que passemos. Isto é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê paz e te fortaleça para que você possa viver em triunfo por Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos.